pessoal, seja bem-vindo para mais um Top 10 da semana. Eu sou a Poliana. Hoje a gente tá num lugar diferente, decidiu gravar em um cenário diferente. E eu vou estar falando sobre livros de terror para você ler nesse Halloween, porque dia 31 de outubro é Halloween. E eu vou tentar trazer durante essas semanas, esses últimos finais de semana, alguma coisa relacionada a Halloween, filmes de terror, livros, igual eu vou fazer hoje. Então hoje eu vou falar sobre 10 livros para você ler neste Halloween. Em 10º lugar, It, a Coisa. It, a Coisa é um dos meus filmes preferidos. Minha irmã tá me devendo o livro, que ela falou pra mim que ia me dar de Natal o livro do It. E o livro é enorme. O livro de It tem 1104 páginas. E que, para quem não sabe, foi lançado o filme do livro do It, a Coisa. E por ser um livro muito extenso, muito grande, o filme teve que ser dividido em duas partes, sendo ela uma parte a infância dos personagens e a segunda parte já eles adultos indo enfrentar o It. É um livro que é considerado um dos clássicos do terror, tem essa pegada muito diferentona. Em 9º lugar, Frankenstein. Frankenstein é um dos clássicos do terror, junto de Drácula e o Lobisomem, é um dos que compõem as histórias do terror antigo. Quem não conhece a história de Frankenstein, um monstro que foi criado a partir de partes de cadáveres humanos, costurado, e a partir de raios foi criada a vida do Frankenstein. E é uma história bem interessante, tem vários livros de Frankenstein, então é uma ótima leitura para você fazer durante esse Halloween, porque é igual eu falei, junto do Drácula e do Lobisomem, Frankenstein é um do clássico antigo do terror. Em 8º lugar, Drácula. Como eu falei anteriormente, o Drácula, Frankenstein e o Lobisomem são os monstros do terror clássico. E o Drácula é uma história assim que eu acho que poucas pessoas não devem conhecer a história de Drácula, tanto que já teve várias adaptações para filmes, teve várias outras versões de livro do Drácula. E é uma história muito interessante porque, gente, é um romance, é um terror com um romance. A história no livro do Drácula é contada através de cartas que um pesquisador estava mandando para sua amada. Tem o Van Helsing na história e é muito bacana. Eu tenho esse livro, o livro do Drácula, e eu tô lendo ele agora e é muito bom o livro, recomendo. Em 7º lugar, Coraline. Coraline eu tenho quase certeza que você já deve ter visto e ter achado que era um desenho infantil, mas de infantil não tem nada. Eu também tenho o livro da Coraline, se vocês perguntarem para minha mãe, ela confirma. Eu li o livro da Coraline em 2 dias. Sim, eu li o livro de Coraline em 2 dias. Ele tem umas 200 páginas. Ele é muito bom. E é um terror infantil, é um livro infantil destinado para crianças, mas ele tem aquela pegada de terror que vai te assustando ali durante a leitura. E quem assistiu o filme provavelmente vai lembrar do terror e como aquela história consegue pegar e cativar a gente de um jeito muito interessante e que a gente se apaixona pela Coraline, que é a personagem principal. E é uma ótima leitura para o Halloween, porque apesar de ser infantil, a história traz aquele terror por trás. Em 6º lugar, os livros de Ed e Lorraine Warren. Vocês vão se lembrar desse nome pelos filmes de Invocação do Mal e Annabelle. Sim, é o casal dos filmes, os demonologistas. E eles lançaram, se eu não me engano, 3 livros. São 3 livros e Ed e Lorraine Warren, Um Lugar Sombrio, Vidas Eternas e Demonologistas. E o em específico que é mais aterrorizante desses é o de Demonologistas, porque eles contam os casos mais macabros que eles foram atrás sobre poltergeists, possessão demoníaca,
Se eu não me engano, nesse livro tem contando sobre a Annabelle, que é um dos artefatos mais aterrorizantes e que é muito conhecida, é popular demais, a Annabelle. E eles contam a história de como é que eles acharam, como é que eles prenderam, como é que eles lidaram com toda aquela situação. E eles contam vários outros casos durante o livro. Em quinto lugar, O Exorcista. Gente, esse é um clássico também, antigo. O filme, eu acho que eu nunca vi o filme do Exorcista, nunca tive coragem. Eu sei que é um terror meio bobo, só que eu vou contar uma experiência pra vocês. Sabe aquele joguinho que tinha da bolinha que você ia passando pelo labirinto, coisa e tal? Então, eu me assustei uma vez com aquilo, então eu peguei medo do filme do Exorcista e nunca assisti. Um dos clássicos do terror, muita gente gosta da história e muita gente tem medo até hoje, apesar de ser um filme meio bobo por conta da época. E vocês provavelmente conhecem a história de O Exorcista, a menininha que fica possuída por um demônio e ele vai deixando ela cada vez pior e um padre vai lá para fazer o exorcismo dela. É um ótimo livro também para se ler durante o Halloween. Deve dar muito medo assistir isso, principalmente à noite. Em quarto lugar, A Assombração da Mansão na Colina. Falando assim, vocês provavelmente não vão se lembrar dessa história. Mas se eu falar para vocês que esse é o livro da história daquela série da Netflix, A Maldição da Residência Hill, que ficou muito famosa na Netflix. Uma série ótima, muito boa. Eu gostei demais da série, tanto da Maldição da Residência Hill quanto A Maldição da Mansão Bly. É muito boa a série, recomendo também para vocês assistirem durante o Halloween. E o livro da Shirley pega e fala sobre essa mansão, sobre a casa. É exatamente quase a mesma história, alguns detalhes que mudam. É um livro muito aclamado pelos autores clássicos dos filmes de terror, tanto que Stephen King ele elogiou bastante a escrita e o livro. É uma obra de arte, assim, por se dizer, do terror, e é uma das recomendações para se ler neste Halloween. Em terceiro lugar, novamente, Stephen King com o livro Carrie. Você provavelmente vai se lembrar também do filme Carrie, a Estranha, que conta a história de Carrie, a garota, a adolescente que tem alguns poderes e que vai mostrando a vida dela, como que é conturbada a relação dela com a mãe dela, que é uma religiosa obsessiva, e como ela vai descobrindo que ela tem poderes e como ela vai usando aquilo a favor dela. Mostra a maldade que os adolescentes fazem com ela e como ela se vinga daquilo sem achar que ela realmente está fazendo algo de errado. É uma história bem cativante porque a gente vai acabando gostando, se apaixonando pela personagem ao decorrer da leitura e do filme. É muito bom. Em segundo lugar, 1967, Enfield. Essa história vocês provavelmente conhecem também pelo Invocação do Mal 2. É aquela história do Invocação do Mal 2. Só que esse livro em específico mostra os dados dos pesquisadores sobre o poltergeist de Enfield. Lá tem fotos, tem registros históricos, tem toda a história por trás desse caso. Também fala sobre a passagem dos Warren, tentando ajudar no caso lá também. Só que mostra mais pelo ponto de vista dos pesquisadores. Eles colocam na mesa os pontos de vista para ver se aquilo realmente está acontecendo, se é um poltergeist mesmo, ou se eles só estavam querendo se aparecer, mostrar, tentar conseguir as coisas por trás de uma história de terror bem elaborada na época. Em primeiro lugar, Horror em Amityville. Esse também é um dos casos que os Warren estiveram investigando, o Horror em Amityville. Para quem não conhece a história, ela é um pouco pesada, porque houve o assassinato de uma família toda naquele lugar.
e muitos dizem que ficou assombrado. Inclusive, tem a foto de um garotinho que seria uma alma, que estava vagando por ali enquanto eles estavam pesquisando. Muitos pesquisadores falam que realmente era real o horror em Amityville, realmente tinha coisas sobrenaturais lá, e outros já falam que era tudo uma farsa. E nesse livro eles expõem ambos os lados e mostram o que seria que estava acontecendo de sobrenatural lá. Gente, esse foi o Top 10 dessa semana, espero que vocês tenham gostado. São ótimas indicações de livro. Lógico que cada um tem o seu estilo de leitura. Às vezes você não é do tipo que gosta de ler terror, gosta mais de um romance, alguma coisa. Mas procurem ler alguma coisa, gente, é sempre bacana. Gente, muito obrigado por estarem assistindo a transmissão do Povo na TV. Comente aqui se vocês já leram algum desses livros. E até a próxima semana.